Olá, eu sou o Antônio Marcolino e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o divórcio. Bem, conceituando rapidamente, quando nos casamos com uma pessoa, construímos um vínculo com o nosso cônjuge. E a forma de acabar com esse vínculo é através do divórcio. Ou seja, o divórcio é um instrumento jurídico que põe fim ao casamento. Porém, é importante frisar aqui, no caso de união estável, que quando o casal se separa não é o divórcio meio hábil, mas sim o reconhecimento e dissolução de união estável. Dito isto, quais são as formas de divórcio? Comecemos então pela forma de divórcio extrajudicial, na qual não é preciso nenhum processo judicial e pode ser feito no cartório, acompanhado de um advogado. Bem, partimos então agora para as duas modalidades judiciais de divórcio, qual sejam divórcio consensual e o divórcio litigioso. Como o próprio nome já diz, o divórcio consensual se dá quando ambas as partes acordam com os termos do fim do casamento, isto é, tem uma casa, um carro, uma moto e sabem como dividir, vão fazer isso de forma amigável, a partilha de bens. Se tiver filhos menores, vão elaborar um acordo de pagamento de pensão alimentícia que será homologado posteriormente pelo juiz. E estipulando também o regime de guarda, caso tenha filhos menores. Partimos então para a modalidade de divórcio litigioso. É aquele quebra-pau. É quando os cônjuges não estão de acordo com os termos do fim do casamento. Isto é, querem brigar pela casa, pela pensão, enfim. Trata-se de uma modalidade que demanda um lapso temporal de tempo maior. É mais desgastante para a parte, porque vai envolver audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, até a análise do mérito. Vamos agora aprofundar um pouco na modalidade de divórcio extrajudicial, qual seja aquele realizado em cartório. Para ocorrer o divórcio extrajudicial, são necessários adotar os seguintes requisitos. O casal prestes a se divorciar não pode ter filhos menores, deve ser consensual, ou seja, o casal deve ter um consenso na partilha de bens, a cônjuge mulher não pode estar grávida e deve ser feito na presença de um advogado. O advogado pode ser o mesmo para ambas as partes. Partimos então para a modalidade de divórcio consensual. Na impossibilidade de realizar um divórcio extrajudicial em cartório, seja porque tem filhos menores ou até mesmo a mulher esteja gestante, a maneira mais recomendada de se realizar um divórcio é a maneira consensual, podendo ter o casal o mesmo advogado. É elaborada uma peça seguida de um acordo, na qual o juiz homologará. É um método muito mais simples e menos burocrático do que o divórcio litigioso. Chegamos então no divórcio litigioso, na qual cada parte deve ser assistida por um advogado ou defensor público, se for o caso. É um processo mais dispendioso, mais demorado, porém tem a possibilidade de acordo. Caso as duas partes entrem em acordo no curso do processo, deverá ser elaborado um termo assinado pelos dois advogados e homologado pelo juiz. Mas como é feita a partilha de bens no divórcio? Bem, se houver um acordo entre as partes, o mesmo deverá ser respeitado. Porém, se não houver acordo, a partilha de bens será feita de acordo com o regime adotado no casamento, podendo ser uma comunhão parcial de bens, uma comunhão universal de bens, uma separação total ou participação final nos aquestos. Comecemos então falando sobre a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens significa que todos os bens presentes e futuros após o matrimônio irão se comunicar. Um exemplo, eu tenho uma Ford Ranger hoje. Amanhã eu conheço uma garota, começo a namorar, tal, me caso. Ela vai ter direito à metade dessa Ford Ranger, nesse regime de comunhão universal de bens. Bem, passamos agora ao regime de comunhão parcial de bens. Se liga aí para não fazer besteira, para depois quando acabar o amor, fica na pior. Bem, no regime de comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam só são apenas os adquiridos durante a relação. Por exemplo, estou solteiro, comprei um Chevrolet Camaro, um Ford Mustang, até aí tudo bem. Depois eu conheci uma garota, comecei a namorar e me casei. Após o relacionamento, eu adquiri uma picape Dodge Ram.
Ou seja, o que vai entrar aí na divisão será apenas a picape, porque foi adquirida após o casamento. Já o Chevrolet Camaro e o Ford Mustang estão fora de jogo. Beleza, passamos então para o regime de separação total de bens. Como o próprio nome já diz, você deve imaginar, os bens não se comunicam. Se está no meu nome é meu, se está no nome da minha esposa é dela. E aí é separação total. Tudo que eu tinha antes de casar, tudo que eu adquiri depois de casar, é de cada um. Não se comunicam os bens, tá entendendo? Na participação final nos Acasts é feito um balanço de tudo que foi adquirido onerosamente pelo casal e feito a divisão entre eles. Beleza, agora vamos falar sobre a documentação necessária para dar entrada no divórcio. O que você vai precisar? Você vai precisar da sua certidão de casamento atualizada pelo menos há 90 dias. Irá precisar do pacto antinupcial, claro, se houver. E a documentação dos bens em comuns. Aí vai entrar o CRLV, que é o documento do carro, as escrituras dos bens imóveis, documentos dos filhos. Pode anexar também certidão de nascimento dos filhos que houver em comum, RG dos mesmos, mostrando ali a filiação bonitinho. Comprovante de endereço, comprovante de renda, caso seja necessário pedir isenção de custas, justiça gratuita e tudo mais, e a relação dos bens em comuns. Mas como funciona o processo de divórcio? Os mais velhos aqui devem se recordar que para se divorciar antigamente era necessário que o casal estivesse há pelo menos 2 anos separados de fato, isto é, morando, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Porém, com o advento da emenda constitucional número 66 de 2010, esse requisito de lapso temporal não é mais requerido, ou seja, casou hoje, amanhã divorcia. Outra dúvida muito comum é quanto tempo demora o divórcio. Bem, se o seu caso for de um divórcio extrajudicial realizado em cartório, que é prático, fácil, rápido, ele termina em 3 dias. Simples, você vai divorciar em 3 dias. Se o seu divórcio for consensual na justiça, demora de 3 a 6 meses, dependendo aí da vara. Em caso de divórcio litigioso, aí tome tempo, aí pode durar uns 2 anos, a depender até que as partes entrem em acordo ou até que haja uma resolução de mérito no processo. Feito estes apontamentos, fica claro aqui que a melhor forma de realizar um divórcio é através de um acordo, uma comunhão de vontade das partes. Fica bom para todo mundo, não tem estresse, não tem gasto não programado, enfim. Só tem que ficar esperto porque envolve coisas muito importantes como a divisão de bens, a pensão alimentícia e a guarda dos filhos.